todos. Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui nessa noite de quinta-feira, trazendo mais um tema de psicologia, e hoje está bem interessante. MM Coach de Sucesso, seja bem-vindo. Hoje está especial, vai convidando mais pessoas. Vai realmente, Jai, seja bem-vinda. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais, porque algumas coisas podem te impedir de ter sucesso na vida, de viver bem. E hoje esse tema realmente vai fazer você refletir um pouco mais. Refletir qual tipo de vida você tem levado, os resultados que você tem tido na sua vida, e provavelmente você não está satisfeita ou satisfeito com a vida que você tem levado. Só que isso tem jeito, né? E tem como você mudar isso. E como o tema de hoje, né? O tema de hoje é os padrões de repetições que te impedem de ter sucesso. Esses padrões de repetições é o que nos acompanham desde, de criança, adolescente, para a fase adulta. Reis Corretor, seja bem-vindo. Então, esses padrões, você percebendo, você conhecendo esses padrões, e os padrões que aonde você viveu ou vive, viveu a questão dos padrões dos seus pais, isso faz você entender como você funciona, como você tem desempenhado e tido resultados em algumas áreas da sua vida. É algo muito interessante de a gente saber e poder realmente conhecer, se aprofundar nisso, porque isso vai nos dar um indicativo do que a gente talvez esteja errando, vai dar um indicativo do que a gente precisa realmente melhorar na nossa vida e quais os resultados, que a gente está tendo. Então, a gente sabendo dos padrões de repetições que a gente tem emitido, isso é um passo gigantesco para o seu crescimento, para a sua mudança na sua vida atual. Então, convida mais pessoas, o tema de hoje está fantástico. Curte essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e que mais pessoas, isso aqui chegue a mais pessoas. E que você possa se beneficiar com aprendizados. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu sempre digo que eu estou aprendendo o tempo todo, porque eu estou nessa posição de estar sempre buscando algo novo. Tenho conhecimento, eu não sou o dono da verdade, eu simplesmente passo algumas experiências e o que eu tenho visto na clínica, nos atendimentos, no nosso dia a dia, e que você que está na live também possa contribuir, que você passe a sua visão também. Como eu disse, eu também estou aprendendo aqui. Cris Henrique, seja bem-vinda. Então, que você possa fazer dessa noite, nessa live de quinta-feira, um aprendizado realmente incrível, porque eu vou falar de padrões de repetições, que são padrões de repetições que a gente absorve e traz dos nossos pais. E talvez você esteja repetindo esses padrões hoje na sua vida e está te levando a um prejuízo. Com isso, não existe só padrões de repetições negativos, e eu vou explicar aqui nessa live de hoje. Existem coisas boas que você traz também dos seus pais.
mas identificar talvez o que está realmente te prejudicando hoje e mudar isso para você ter outros resultados, talvez é o que está te incomodando hoje, é o que você quer mudar. Então, preste bastante atenção a essa live. E tem uma palavra que a live de hoje vai girar, só que inicialmente eu não vou falar que palavra é essa. Em um dado momento da live eu vou falar, que é basicamente como você resolver isso, essa questão de padrões de repetições. Então, vamos hoje, né, falar de padrões de repetições. E aí você pode se perguntar, Whindersson, o que é ou o que são os padrões de repetições? A gente está falando, né, quando se fala do Ocidente, de forma, né, conhecida, de forma popular, o padrão de repetição, ele é algo que foi nomeado pelo Bob Hoffman. E ele fala o seguinte, ele fala o que são os padrões de repetições. Quando crescemos, temos a tendência de recriar o mesmo ambiente emocional da nossa infância e reproduzir os mesmos sentimentos e também vivenciá-los na fase adulta. Isso quer dizer o que, em outras palavras? São memórias implantadas. Paola, seja bem-vinda. Então a gente traz essas memórias, a gente teve essas vivências, traz essas memórias e a gente reproduz na vida atual. Algumas coisas de forma inconsciente e algumas coisas de forma consciente. Então, memórias do que é casa, memórias de família, memórias de homens, memórias de lar, memórias de mulher, memórias financeiras, né? Tudo isso são memórias implantadas na fase da infância, adolescência e trazendo, né, à medida que você vai crescendo, você vai trazendo para a sua vida atual. Então, a gente tem uma grande tendência a reproduzir, quando a gente vai crescendo, reproduzir. Se a gente não reproduz uma imagem, a gente vai reproduzir os mesmos sentimentos. Sabe aquela história que a gente não quer ser ou não quer trazer aquele comportamento do pai ou da mãe, só que quando a gente se dá conta, a gente está lá fazendo a mesma coisa que eles, o que eles faziam. Eu não sei se você que está assistindo a live tem essa sensação. Tem algo que incomodava ou incomoda no seu pai ou na sua mãe. Quando você se dá conta, você está fazendo a mesma coisa. Quando a gente não gosta muito de algo, a gente pensa muito naquilo. E se a gente pensa, né, tem atenção para aquilo. E aquela atenção faz com que a gente expanda aquilo, que a gente reproduza mais aquilo. Só que no íntimo a gente não quer isso. Mas a atenção que você dá àquilo que você não gosta, acaba você reproduzindo. Então preste muita atenção a isso, a tudo aquilo que você talvez não goste, e o quanto você tem pensado naquilo, o quanto você tem tirado, né, a questão, a atenção daquilo tem te tomado, porque aquilo você tem uma tendência a reproduzir, mesmo não querendo e não gostando. Então, assim, a repetição de padrão é algo muito forte na nossa vida. É uma tendência, né? É muito tendencioso acontecer isso, essa repetição. Pode ser padrões bons e pode ser padrões ruins. Podemos repetir coisas boas dos nossos pais. Valéria, seja bem-vinda.
grande coach, fazer um trabalho belíssimo. E seja dos nossos pais, né? Seja em forma de comunicar, seja na questão de repetir pensamentos bons e também repetir sentimentos bons e repetir padrões de crenças também boas dos nossos pais. Então, é importante que a gente tenha essa noção dessa repetição e prestar atenção se a gente está repetindo padrões bons ou ruins desses pais. Nós temos também aquela fala, né, aquele comportamento terrível que a gente também pode reproduzir dos nossos pais, reproduzir o pensamento, né, aquele pensamento tosco dos nossos pais, né, aquele sentimento tóxico também, então terríveis. Então a gente acaba repetindo esses padrões que eles trazem. Então é muito importante a gente identificar esses padrões, porque a partir desses padrões a gente pode mudar esses padrões. O problema são os padrões negativos. Os padrões negativos é a grande questão dessa história toda. Aqueles padrões, o que seria esse padrão? São aqueles padrões que fazem você sofrer. O meu pai era violento, né, grosseiro, né, com os filhos, e assim, consequentemente, eu acabo sendo grosseiro também com os meus filhos. E esse padrão me incomoda. Aí eu posso dizer, né, um exemplo: meu pai bebia, eu bebo, né? Então são exemplos de vivência do dia a dia que faz você, de fato, reproduzir algo que muitas vezes, no fundo, você não quer. E aí outro exemplo: minha mãe era louca, né, entrava dentro de casa gritando, berrando, e aí eu também, né, sou louca, né, entro na casa gritando, berrando, e para todo mundo ouvir. Então são algumas coisas que acontecem que aí você começa a reparar na repetição de padrões. Então, de fato, o que são padrões negativos? Tudo aquilo que repetimos ou rebelamos de pai ou mãe que nos prejudica. E o que conseguimos evitar, né, na verdade, não conseguimos evitar em fazer, em reproduzir, e não deixamos de fazer. Então, como eu falei, tudo aquilo que a gente odeia, né, que não gosta muito, a gente tem uma tendência a reproduzir aquilo. Laís, seja bem-vinda. Então, o que seriam esses padrões negativos? Podem ser comportamentos, né, iguais a dos meus pais, pode ser circunstâncias, né, que colocam, eu produzo essa circunstância e vivencio essa circunstância, igual à infância ou adolescência. Sentimentos, relacionamentos, tipos de relacionamentos disfuncionais. Você vivencia um relacionamento tóxico, que você quer o que? Na realidade, quer ter um relacionamento saudável. E também resultados de vidas, resultados financeiros, resultados profissionais, você começa a reproduzir. Então tudo isso faz com que você possa realmente identificar. Quando você identifica esses padrões, realmente fazem a diferença na sua vida. Você tem a possibilidade de mudança. Então eu vou começar também a mudar padrões, deixar ele mais positivo. E aí o que? Eu posso mencionar exemplos aqui. Andréa, seja bem-vinda. Então meu pai quebrava, né, isso na linha financeira, meu pai quebrava, aí eu quebro também.
Aí outro exemplo, meu pai vai, daqui a pouco cai. E aí você cria esse mesmo padrão também. Minha mãe se casou grávida, né? Aí você também, né? Aí a minha filha também se casou grávida. Então são padrões que vão passando. E aí você vai percebendo o que de fato está acontecendo com a sua vida. A partir disso a gente começa a entender o que acontece aí. Marinilda, seja bem-vinda. A gente começa a ver maldições hereditárias sendo passadas. Maldições que podem ir até a quarta gerações. Então vai até a quarta geração. Seja bem-vinda, viu? Satisfação tê-la aqui também. Então, e vocês podem me perguntar, Whindersson, eu estou vendo aqui, você que está na live, você está vendo um padrão na sua família. Você está vendo esse padrão e agora você se dá conta, agora a ficha está caindo para você. E aí você começa a chorar porque você começa a perceber padrões que você está repetindo, que você não quer repetir na sua vida. E aí você já está desesperada e falando, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. E aí vem, né, como exemplo, minha mãe nunca foi feliz no casamento dela e eu também não estou sendo. E aí você começa a falar por Deus, né? Falar por Deus, né? Clamando a isso. O quanto isso, né? Falando, não quero isso, não quero esse padrão na minha vida. E aí você diz, não quero isso. E se você não quer vivenciar isso, tem uma palavra que eu falei no início que vai descrever ou mudar essa situação. Se você não quer vivenciar isso, tem uma palavra que vai te dar um direcionamento para você mudar isso. Você sabe qual é a palavra? Você imagina qual é essa palavra? Para você parar de repetir esse padrão de pai e mãe? Você sabe qual é essa palavra? Essa palavra é o perdão. Guarda essa palavra. Perdão. Se você está reproduzindo padrões que você não quer na sua vida, de pai e mãe ou de figuras de cuidadores da sua vida, pessoas de referência, e você está repetindo coisas negativas dessas pessoas, é porque você, de uma certa forma, não perdoou essas pessoas. Quando a gente não perdoa, a gente traz aquilo para a gente. O perdão do seu passado, o perdão dos erros dos seus pais. Tem erros dos seus pais que até hoje você aponta. Tem erros que até hoje, ou seja, por fazer, né, por falar algo, por omitir algo, né, por fazer algo ou deixar de fazer algo, você tem se culpado até hoje. E você traz isso. Quando você traz essa culpa, você está nesse sentimento de culpa, você traz algo do passado, é passado. Precisa deixar no passado. É outro tempo. Aí você contamina o seu presente com algo do passado que já era para ter resolvido. E você traz, contamina, vai arrastando isso. Isso cria um peso na sua vida. Você quer o quê? Você quer crescer, você quer ter um casamento próximo, você quer ter realmente tudo, só que tem um peso aí que você traz. Isso, em outras palavras, vai te impedindo de se movimentar pela vida como deveria, de uma forma mais saudável.
palavra de ordem dessa noite é perdão. O perdão liberta você, faz você crescer. Aonde existe impedimento, com perdão você começa a avançar na sua vida. Se você não parou para pensar nessa ótica, comece a pensar a partir dessa noite. O perdão é algo importantíssimo para você ter grandes saltos na sua vida. E principalmente com as figuras do pai e a mãe, ou figuras cuidadoras. Porque é aí que lá na infância são vivências que acontecem, interpretações, significados que a gente dá. Às vezes nem de fato aconteceu aquilo, mas na nossa mente aquilo fica registrado daquela forma. Às vezes, eu vou citar um exemplo, às vezes os pais, por questão de trabalho, saiu de casa e você, quando criança, na sua cabeça ficou como eles tivessem abandonado você, deixaram você sozinho ou sozinha. Mas na realidade ele só simplesmente saiu para trabalhar e depois voltavam. Só que na cabeça da criança ela não faz a distinção. Depende muito da interpretação. E aí você traz isso, né, para a sua vida. Eu estou dando só um pequeno exemplo para você entender que tudo é significado. Da mesma forma que você criou o significado, você pode mudar esse significado. E da mesma forma que os padrões, né? A partir da interpretação e o significado, você cria padrões de comportamento, de sentimento na sua vida. Isso pode ser para o lado negativo ou para o lado positivo. Então, pegando essa parte do perdão, o que seria essa questão do perdão? Então entenda que uma das minhas mãos é o padrão de repetição e o outro sou eu ou você. E aí você pega o padrão de comportamento e segura. Aí a Marenilda está falando que eu quero fazer psicanálise. Sim. É uma das formas, né, de você trabalhar isso. E assim, tem algumas vertentes, né, que você pode trabalhar isso. E a psicanálise é uma delas, bem interessante. Quando a gente fala de pai e mãe, né, na verdade são as figuras. A gente fala, né, que Freud sempre falava sobre a questão dos pais, né? A gente brinca que a culpa é sempre dos pais, entre aspas. Mas existem outras vertentes também que trabalham essas figuras de uma forma muito importante também, né? Depende muito da preferência de cada um. O importante é trabalhar, né, esse autoconhecimento para que realmente você possa elaborar, ressignificar todo esse processo. Então, assim, está aqui o padrão de repetição, você segura. Então, você vai o quê? Você vai para um lado da sua vida, você traz o padrão de repetição para onde você for. Você vai para a academia, você leva esse padrão de repetição. Você vai para casa, você leva esse padrão, né? Você sai de casa, você leva esse padrão de repetição para onde você for. E isso é a sua vida, trazendo para onde você vai esse padrão de comportamento. Então é importante você entender. E o interessante é que você não abre mão disso. A coisa está ruim, você está sofrendo e você não abre mão, né? Você não abre a sua mão, né, desse padrão de repetição. Você se agarra a esse padrão de pai e mãe. E você sabe por que você se agarra? Porque você cola nisso. Você sabe por que você cola nisso? Por causa da mágoa, do ressentimento, do rancor que você tem. Aí, Marinilda, fazer para o autoconhecimento, cuidar da família e mais à frente para o trabalho. Porque assim, né? Provavelmente você é mãe, né, Marinilda?
E quando a gente pensa nessa reprodução, ou quem vai ser mãe, né, ou pai, é importante você pensar em não passar adiante padrões ruins, negativos para os seus filhos. Porque é uma cadeia, como eu falei, ele começa a... passa isso de geração, né? Como eu falei, até a 4ª geração. Então pode ser você que está assistindo essa live que pode quebrar esse padrão. A existência desses padrões de repetições não quer dizer que precisa perpetuar, que você precisa passar à frente. Você pode, com o autoconhecimento, né, com um trabalho, né, que seja psicanálise, que seja terapia, né, um processo de coach, para que você quebre, você realmente seja uma pessoa mais saudável, seja uma pessoa melhor, e que você passe adiante também para os seus filhos coisas melhores. Mônica, seja bem-vinda. Então, é muito importante você estar atento a isso. Então, o que vai segurar você a esses padrões de repetições? A mágoa, o rancor, o ressentimento, que aí vai se ligar o quê? A necessidade de perdão. Se você não liberou perdão para alguma situação do seu pai, de sua mãe, ou cuidadores, até às vezes a gente pode ser cuidado por avós. Então faça isso, porque isso é um divisor de água na sua vida, para você se libertar do passado. O passado, como já está dizendo, é passado, é algo que só serve como referência. O foco agora é presente e futuro. Então, quando a gente fala de padrão, né, a gente quer levar para a nossa vida, para onde for, a gente quer levar esses padrões de repetições. Se você está na live, tem alguma dúvida, pode perguntar, compartilhar, né? A Marinilda, ela está participando aqui. Você que também está chegando, compartilhe a sua opinião. Como eu falei, eu estou sempre aprendendo e é importante ouvir um pouquinho de vocês, porque esse tema realmente é muito importante, é na base. O que a gente precisa trabalhar no autoconhecimento? A base. Para que o quê? Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz o alicerce dessa casa. Se a gente for construir com essa base, né, ela insegura, ela vai, em algum momento depois, ela vai estremecer. Então, é possível fazer essa ressignificação, reconstrução, para que você tenha uma boa base. Sempre há tempo, nunca é tarde para você trabalhar certas questões na sua vida emocional, na sua inteligência, né? Que dia de quinta-feira eu enfatizo a inteligência emocional, que é tão importante na nossa vida. Busque esse autoconhecimento. Não espere o pior acontecer para que você se dê conta e você busque esse autoconhecimento. Que você possa realmente, se na sua casa ninguém tem essa visão, essa abertura, você pode ser esse ponto de abertura, através, não querendo mudá-los, mas primeiramente mudar a si próprio. Você precisa mudar a si. E naturalmente as coisas ao seu redor, as pessoas ao seu redor vão mudar através da sua mudança. Às vezes a gente fica tão preocupado, às vezes a gente até mergulha no autoconhecimento pensando no fulano, pensando no marido, pensando talvez no filho ou na filha, mas na verdade você precisa mudar você primeiro, porque as suas relações elas mudam. Existe uma dinâmica, por exemplo, em um ambiente familiar, existe um padrão ali. Quando uma das pessoas que estão envolvidas ali muda um padrão, é preciso, né, automaticamente ou naturalmente, aquele padrão daquele conjunto da família, ele precisa mudar para dar conta de uma mudança de uma pessoa. Então, se você não sabia disso, passe a saber a partir de hoje, porque saiba disso. De uma dinâmica familiar de grupo, se uma pessoa muda, toda a dinâmica precisa mudar para dar conta dessa mudança. Então, comece por você, porque é algo que está sob seu comando. O outro você
não tem controle do que ele fala, do que ele faz. Então é importante você ter essa noção, né, e essa inteligência. Marenilda está falando, eu faço autossabotagem, quero melhorar, que já perdi muito nas áreas da vida. Então, a autossabotagem, Marenilda, tem a ver com esse padrão e tem a ver, com certeza, com algum sentimento de culpa, algo que você pode se culpar, alguma situação da sua vida, e como uma forma de punição, de se punir, você vem, né, algo que talvez vai dar certo, e aí no meio do caminho, né, como se fosse um puxar o próprio tapete. Então é bom você, né, levantar isso, porque existe realmente o processo de autossabotagem que tem a ver com essa necessidade do perdão. Então, o que você pode fazer? Um exame realmente sincero de você, olhando para trás, as pessoas, as figuras importantes da sua vida. Será que tem algum elemento lá do passado que talvez você se culpe ou culpe alguém? Porque talvez esteja por aí alguma coisa né, nessa direção. É uma autopunição que a gente pode fazer para a gente mesmo nesse processo de autossabotagem. E mais do que a gente perdoar o outro, se perdoar também. Tá? É importante a gente se perdoar. Porque às vezes a gente, né, aponta a cobrança excessiva para a gente mesmo, também faz isso. Essa autossabotagem também. Então faz esse exame sincero, né? E veja qual das áreas da sua vida isso tenha mais afetado, porque também possa ser um indicativo por onde você deve começar. Quais são as áreas que você tem mais se autossabotado? Porque talvez aí você começando por ela, por essa área, você pode ter um retorno bem positivo nessa caminhada. Tá? Assim, esse tema tem muito, né? A gente pode ampliar para vários caminhos aqui esse tema. Toda quinta-feira eu estou aqui, né, compartilhando e trazendo, né, elementos para o desenvolvimento da inteligência emocional. É muito importante que a gente esteja aberto a esse nível de autoconhecimento. Porque é isso que vale de fato, é o que fica, é o que faz você crescer, é isso que, talvez, até pensando na parte financeira, é isso que influencia, o emocional influencia no ganho. Talvez você queira melhorar de vida e aí você fica patinando sem saber. Invista no seu autoconhecimento, invista no seu lado emocional, que isso, alguns padrões da sua vida começam a mudar, seja profissional, pessoal, você como mãe, você como pai, você como pessoa. Escolha ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso te faz bem, isso vai te fazer muito bem. Então, toda quinta-feira eu estou aqui. Dia de segunda-feira eu tenho encontro de empreendedores trazendo para vocês assunto do digital. Você que quer criar renda financeira na internet, você pode até ter um trabalho já, mas você está procurando algo que agregue financeiramente a sua vida, porque às vezes você realmente tem sonhos. E isso, né, esse projeto, né, o do digital, a mentoria 360 graus, ele pode te ajudar. É o passo a passo. Você tem acesso a conteúdos que aí fora você não teria com tanta qualidade. E se você fosse investir cada um deles que você vai encontrar na mentoria, daria mais de 100 mil reais. E aqui você tem algo muito acessível. Quem tiver interessado, me chama no direct que eu esclareço isso. Então, me chama no direct que eu converso, né, explico, faço toda a explanação, porque é algo muito interessante, né, porque hoje as pessoas estão buscando uma melhora de vida financeira, não só para elas, mas para a família. Tá? Então, no direct eu posso esclarecer cada vez mais.
Dia de quarta-feira, né, eu trago o circuito de filmes, que o filme de ontem foi, né, A Felicidade Não Se Compra, foi belíssimo, com o fotógrafo, né, o Maçã, e já está no YouTube. Você que não é inscrito no YouTube, se inscreve no canal, o link está aqui na bio. Você que está assistindo esse vídeo, deixe os comentários aqui o que você achou desse vídeo de hoje, e que a gente possa estar trocando aqui, né, experiência, que a gente possa estar trocando esse conhecimento, e eu quero a participação de vocês, tá? Gratidão, né, agradecer aí a Marinilda, né, tem mais gente aí, a Luz, a Jai e mais aí. Então, que vocês possam ter realmente uma semana abençoada. O que vocês precisarem de mim, né, de orientação, tanto na parte emocional, psicológica, na parte digital, né, e como empreender no digital, pode falar comigo, que eu estou aqui aberto para poder ajudar vocês da melhor forma possível. E eu quero vocês no topo, tá? É o lugar de vocês, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.